Graça e paz, igreja. Bom dia a todos. Vocês estão bem aí? Glória a Deus. Motivo de muita alegria estamos aqui, né? Mas amanhã, às vezes a gente pensa que a semana começa na segunda, né? Mas na verdade ela começa no domingo. Então a primícia da nossa semana já está sendo entregue ao Senhor. As primeiras horas do nosso dia, teve gente que nem escovou o dente, mas veio para a igreja. Então nem vou falar para você virar para o irmão do seu lado, falar, fala para o irmão do seu lado. Brincadeira. Meus irmãos, o Senhor me entregou uma palavra alguns meses atrás, na verdade, e comentei com alguns amigos acerca dela. E eu falei, eles perguntaram para mim, aí, domingo vai dar lugar? Eu falei, irmão, eu quero conversar. Eu quero ser um psicólogo aqui. Mas não sei, irmão, às vezes eu aqui, daqui a pouco estamos igual o pastor Lucas, entregando tudo. Mas o Espírito é sujeito ao profeta, amém? É o Senhor que comanda todas as coisas, o Senhor que faz. Eu quero ser usado mais uma vez para passar aquilo que o Senhor me ministrou, aquilo que eu tenho aprendido com o Senhor no secreto, em casa. E você que pode, quem está vindo aqui nos visitando pela primeira vez, levante sua mão para a gente te conhecer. Glória a Deus, seja muito bem-vinda. Está na casa do Senhor, fique à vontade. Geralmente, irmãos, quando o Senhor me entrega uma palavra, eu não estou lendo a Bíblia, não estou buscando, não estou num tempo de devocional, mas Ele me entrega algumas chaves, Ele me entrega algumas palavras assim, alguns temas, aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia, às vezes no meio da cela, no meio da igreja. E dessa vez não foi diferente. O Senhor me entregou uma palavra, minha esposa, irmão, como uma das minhas maiores incentivadoras dos temas das minhas ministrações. Eu falei para ela, amor, o tema, o Senhor tem falado comigo, mas Ele não me direcionou nenhuma palavra ainda acerca de estudar e tal, mas Ele me deu uma frase, Ele me deu um tema, eu acho, na verdade. Ela, qual é? Eu falei, livres, mas presos. Ela, Rafael, não tem outro tema aí não, melhorzinho, você vai falar do quê? Eu falei, não sei. Ela falou, eu falei, acredito que falar de livre mais preso, vamos falar de prisioneiros. Ela, pode ser, então coloca aí, prisioneiros de Cristo. Aí eu falei, não, amor, o Senhor me deu essa palavra, vai ser livre mais preso. Ela, Rafael, mas está parecendo aquela história da mordida do cachorro sem dente, as tranças do rei careca. Aí eu vi a ministração do pastor Lucas aqui domingo de manhã, e o tema dele não foi muito diferente. Foi sim, porém não. Eu falei, não estou sozinho nessa. Glória a Deus. Vamos lá, sem mais delongas. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, ou ligar ela no seu celular, em Efésios, capítulo 3. Versículo 1, a gente nem vai ler ele inteiro. Quero só ler a parte A desse texto que diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pode fechar a sua Bíblia, colocar ela no seu banco, seu assento. E é uma coisa que eu costumo dizer, irmão: o nível que for a sua fome, a sua sede, é o nível que o Senhor vai te saciar nessa manhã. Acredito que o Senhor tem uma manhã poderosa para mim e para você.
E é algo que eu costumo sempre dizer, que a linguagem do incrédulo, irmão, é ficar calado. Ele não consegue expressar nada, ele não consegue liberar nada com a sua boca, ele não consegue dizer um amém, eu creio. Talvez por conta de situações, talvez por conta que ainda é prisioneiro, por não crer, por não acreditar na palavra do Senhor. Mas tem aqueles que creem, tem aqueles que têm fé. E eles se manifestam. De que forma, Rafael? Reagindo à palavra, dando glória a Deus, dando um aleluia, batendo na mão do irmão do seu lado. Glória a Deus. Então, irmão, estende a mão para cá, me abençoa, por favor. Ontem eu comecei quase a ficar doente e eu falava, não, Senhor, porque essa palavra, irmão, era para mim ter ministrado ela em 5 de fevereiro. Só que minha filha, ela nasceu, então não deu para mim ministrar ela. Mas chegou o tempo, essa é a hora. Então abençoa a mão para cá, estende a sua mão para cá, me abençoa. Pai, no poderoso nome de Jesus, queremos te louvar, queremos te agradecer por mais um dia, Senhor, em tua presença. Por mais um dia, Pai, em tua casa, Senhor. Estamos aqui, Senhor Jesus, para entregar o nosso melhor a ti. Nós já oramos, nós já entoamos canções, nós já ofertamos, continuamos sendo, Senhor, uma oferta viva em teu altar. Agora chegou o momento, ó Pai, de nós ministrarmos, de sermos ministrados pela tua palavra. Senhor, e nessa manhã, que o Senhor encontre, ó Pai, uma terra fértil, para que essa semente, a boa semente, ó Pai, ela venha cair, ela comece a frutificar, Senhor. Ela começa a dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. Que nós não vemos ser somente ouvintes, ó Pai, nessa manhã. Que nós não vemos, ó Pai, somente ouvir, mas que nós vemos escutar, Senhor. Nós vamos escutar, Pai, porque quando nós escutamos, nós prestamos atenção e queremos viver aquilo que tem sido ministrado, Senhor. Pai, eu oro, Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa a minha vida, abençoa a minha casa. E eu oro, Senhor. Senhor, faz em mim primeiro, Pai. Faz em mim primeiro, Senhor. Depois faz através de mim, Pai. Queremos nos arrepender pelos nossos pecados, Senhor. Queremos nos arrepender, Senhor Jesus, todas as vezes, ó Pai, que te traímos, Senhor. Mas nessa manhã, Pai, eu quero te pedir, se revele-se a nós, ó Pai, com teu amor, com a tua graça, Senhor, com a tua misericórdia, com a tua bondade, Pai. Faz em nós, Senhor, e através de nós nessa manhã. É isso que queremos te pedir, desde já te agradecer, Senhor. O Senhor é o único que tem que brilhar neste lugar. O Senhor é o único, Pai, que tem que receber um aplauso neste lugar. Senhor, se quiser, se nós, ó Pai, tivemos uma glória, essa glória é fazer o teu nome conhecido, Senhor. É fazer o Senhor mais famoso, Pai. Essa é a nossa glória, Pai, em que pessoas se rendem a Ti. A glória não é nossa, a glória não é minha, Senhor. A glória é Tua, Pai. A glória é Tua, nós somos somente amigos do noivo, Senhor. Nós não somos o noivo, somos amigos do noivo, Pai. Então faça o Teu querer, Senhor, nessa manhã. Você consegue liberar alguma adoração aí dentro do seu coração nesse momento? O ambiente está sendo transformado, o ambiente está mudando, meu irmão. Faz em nós, Senhor, mais uma vez. Faz em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Isso, aplaudindo ao Senhor. Meus irmãos, livres, mas presos. Rafael, me explica melhor. O que seria você ser livre, mas mesmo assim continuar sendo preso? A maioria de nós aqui já fomos adolescentes, já passamos da nossa fase da mocidade. E muitas das vezes nós queríamos fazer algo, talvez no nosso tempo de ignorância, queríamos ir em certos lugares que a gente só podia ir quando a gente tivesse 18 anos de idade. A gente já se torna maior de idade.
Talvez o meu sonho, irmão, era fazer uma tatuagem no braço. Graças a Deus eu não fiz. Meu sonho era poder ir em certos lugares que minha mãe falava assim para mim: Rafael, você só vai fazer essas coisas, você só vai fazer esse tipo de coisa, você só vai em certos lugares a partir do momento que você fizer 18 anos. Aí você responde pelos seus atos. Então você vai fazer. E muitas das vezes é assim na nossa vida, porque sempre que queremos fazer algo, só que éramos de menor de idade, a gente pedia permissão para os nossos pais, para os nossos avós, ou para os nossos tios, a quem nos criou. E eles falavam para a gente: ó, quando você fizer 18 anos, você faz. É ou não é, gente? Eu estou sozinho nessa? Era sempre assim: mãe, deixa eu fazer isso. Não. Pai, deixa eu fazer aquilo. Não. Caramba, vocês não deixam eu fazer nada, que saco. Quando você fizer 18 anos, você pode fazer as coisas que você quiser. Mas aí a gente chega nessa fase dos 18 anos e a gente vê, irmão, que não passa de uma mentira isso. Que a gente completa 18 anos, a gente fala: agora eu completei meus 18 anos. A gente já estufa o peito. Fala: agora eu vou poder comprar isso, agora eu vou poder fazer aquilo, que agora minha mãe e meu pai não vão me impedir, porque eles falaram que quando eu completasse 18 anos, eu poderia fazer o bem que eu quisesse da minha vida. Aí a gente chega, completamos 18 anos. Fala: mãe, vou chegar até a hora em casa. Você que não chega às 10 não, que você vai ver. Mãe, eu vou trazer fulano aqui em casa. Traz que vai te esperar um negocinho bem quente. Ou seja, irmão, a gente sabe. Isso mais ou menos é você ser livre, mas ao mesmo tempo é você ser preso. Rafael, me explica melhor. A gente pensa pelo fato de a gente completar 18 anos de idade, a gente vai estar livre para fazer algumas coisas, mas a gente, na verdade, estamos presos ainda por uma superioridade maior, que ainda é os nossos pais, é nossos familiares. Ou seja, então eles não deixam a gente fazer, a gente pensa que a gente é livre, mas na verdade a gente está sendo preso ainda. Mas é por nosso bem, aleluia. Aí beleza, completamos 18 anos. Fala assim: ah, você quer fazer tudo isso? Só fora debaixo do meu teto. Você vai fazer isso? Tá, quando você começar a morar sozinho. Só que aí, irmão, você vai começar a morar sozinho, você já é macaco velho. Você já está mais experiente, você já está mais calejado, você já caiu bastante até você fazer 18 anos. Aí quando você passa desses 18 anos, você vê que a vida não é mais da mesma forma que a gente pensava ao completar os 18 anos. Alguns interesses vão caindo para fora. Algumas intenções que nós tínhamos vontade de fazer algo, a gente já não quer mais fazer. Então, para a gente entender mais ou menos, irmão, você ser livre, mas ser preso é mais ou menos isso. Para não ficar só nas minhas palavras, Moisés e Arão é levantado para libertar o povo do Egito. Libertaram o povo do Egito, levaram eles até a promessa era levar eles a uma terra que manava leite e mel. Uma terra maravilhosa. Só que aí Moisés, em um certo momento, ele sobe até um monte para ter um discipulado com o próprio Deus. E o povo está lá embaixo, junto com Arão, e fala assim: ó, Moisés está demorando, a gente precisa de uma resposta. O que aconteceu com Moisés? Aí o povo fala para Arão: Arão, a gente precisa adorar alguém, a gente precisa cultuar alguém. E Arão fala o seguinte: ó, começa a tirar os brincos, os colares, as peças de ouro que vocês têm, e traga para mim que eu vou fazer um ídolo para a gente adorar. Rafael, o que é isso? É mais ou menos você ser livre. O Senhor te libertou do Egito, te libertou de um lugar de escravidão, para você ir para um lugar da promessa que mana leite e mel, mas às vezes por conta de um aperto, por conta de algumas situações, a gente decide voltar para o lugar do Egito, voltar para o lugar de escravidão. O Senhor nos tirou da terra do Egito, um lugar de servidão, de escravidez, para nos levar à terra que manava leite e mel, a terra da promessa, a terra de delícias. Mas por conta de alguns apertos que vão aparecer na minha e na sua vida, o que nós fazemos? Queremos voltar para o Egito. Ou seja, o Senhor está te libertando do Egito, mas você se torna preso, porque ainda o Egito não saiu de dentro de você. É uma frase que nós costumamos ouvir, que é: o povo saiu do meio do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. São pessoas livres, mas ainda continuam presas.
continuam presas nos seus pensamentos, continuam presas nas culturas dos seus familiares, na cultura talvez do país, da região onde você mora. Aleluia! Tem alguém entendendo? E o que é ser prisioneiro? Ser prisioneiro é ser um indivíduo cativo. É aquele que não consegue se livrar de alguma coisa, não consegue se livrar de alguém, ele se torna um cativo, ele se torna uma pessoa presa. Isso é ser um prisioneiro. E eu classifiquei aqui 3 níveis, irmão, de pessoas que são livres, mas são presas. O primeiro tipo de pessoa talvez é aquela que ainda não conheceu a Cristo, talvez não teve um encontro verdadeiramente com o Senhor. É aquela pessoa que não teve a revelação de quem é o Senhor, não se entregou, ainda não recebeu a Jesus dentro de si mesma. E ela pensa que ela nasceu presa nos vícios, presa nas pessoas, presa em algumas coisas. Rafael, que tipo de coisa? Talvez essa pessoa não conheceu ainda a Cristo, não conheceu o Evangelho, e nós sabemos que o poder do Evangelho é poder para a transformação. Então, a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, conhecemos o Evangelho, meu irmão, a nossa vida ela é transformada totalmente. E existe esse primeiro nível de pessoas que são livres, mas são presas, que ainda não conheceram a Cristo, que são presas talvez no vício do álcool, talvez no vício das drogas, talvez em pornografia, talvez em vício de tomar remédio, que ela diz assim: eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Mas só se você quiser, irmão, porque hoje o Senhor vai te liberar uma palavra, e se você quiser, você vai ser livre, mas você vai ser continuando preso, mas por uma outra causa. Quero te dizer uma coisa, você não nasceu, quando você era pequeno, que a sua mãe te amamentava, ela não colocou uma mamadeira cheia de 51 para você beber. Ela não colocou dentro da mamadeira uma cerveja para você beber, para você falar assim: eu não consigo largar isso. Mas você não nasceu com isso. Você não nasceu dependente químico. Você não nasceu preso nas drogas. Você não nasceu preso no álcool, você não nasceu preso na pornografia, você não nasceu preso na mentira. Mas Rafael, você não sabe a minha vida como ela é, como que ela foi, aonde eu fui inserido. Você só vai continuar da mesma forma, meu irmão, se você quiser. Porque nessa manhã eu estou te apresentando um antídoto. Esse antídoto se chama Jesus. E dentro da bula, sabe o que está escrito, né? Eu estou te apresentando um remédio. E quando você abre o remédio tem a bula. E na bula está escrito assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só vai continuar com a mesma vida se você quiser. Sabe o que é isso? Sabe, isso é uma síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Só se você quiser, meu irmão. Porque hoje, se você der legalidade ao Senhor, legalidade ao Espírito, e entrar na sua vida e começar a mudar algumas coisas de lugar, você nunca mais vai precisar fumar aquele cigarro fedido. Você nunca mais vai precisar fumar aquele narguile fedido. Você nunca mais vai precisar beber. Você só vai ser dependente de uma coisa: do amor dEle, da presença dEle. Você só vai ser preso nisso. Me ajuda aqui, filhinho. Brincadeira. Na hora dos outros pregadores, você quer fazer o fundo da minha, não? Brincadeira. O Júnior é meu amigo, irmão. De terça-feira a gente tem um encontro marcado, meia-noite, lá no Mercado Rossi. Sempre que eu vou lá, meu irmão, comprar um negócio, eu encontro ele lá. Ele fala lá que é o ponto dos crentes. Aí ele estava conversando com ele, aí chegou mais um crente. Ele falou assim: logo logo a gente vai fazer um culto aqui. Mas Rafael, você não conhece a minha vida.
Você não sabe aonde eu nasci, aonde eu fui inserido. Mas eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã, meu irmão. Eu não sei como foi a sua vida até aqui. Mas eu sei que se você crer e dar legalidade ao Senhor, Ele vai transformar a sua vida, vai transformar a vida da sua casa. E talvez o Senhor está esperando somente uma pessoa disponível para transformar o ambiente da onde você mora. Ah, mas minha família é assim, isso e aquilo. Não, mas se você dá legalidade ao Senhor, abrir uma brecha para Ele entrar e fazer a vontade dEle, agora aquilo que você fazia, você não vai fazer mais. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer: agora eu preciso fazer aquilo que Ele está fazendo. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Talvez você chegou aqui dessa forma hoje. Talvez você nunca ouviu falar acerca de Jesus. Ou talvez você já ouviu falar, mas nunca se entregou para Ele. E você acredita que você nasceu assim, que você vai viver assim e você vai morrer assim. Isso é uma mentira de Satanás. Mas Rafael, você não sabe, Rafael, aonde eu fui inserido, aonde eu cresci. Irmão, eu também não quero saber. Me desculpa a minha sinceridade, eu também não quero saber. Rafael, você não sabe o meu caminho. Eu também não quero saber. Rafael, você não sabe aonde eu cresci, eu também não quero saber. O que eu quero saber é que se você vai continuar vivendo os seus caminhos, os seus planos, os seus sonhos, ou você vai começar a viver a vontade do Senhor. Por favor, mídia, coloca para mim Isaías 55, versículo 8 e versículo 9. Vai querer continuar vivendo os seus caminhos, os seus pensamentos, ou vai querer começar a viver aquilo que o Senhor declarou acerca de Isaías, no capítulo 55, versículo 8? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Próximo. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Rafael, o que é isso? O que você quer dizer? Quer viver os seus caminhos ou quer viver os caminhos do Senhor? Quer continuar vivendo as suas vontades, os seus pensamentos, ou você quer começar a viver a vontade, os pensamentos que o Senhor tem ao seu respeito? Aleluia. Os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, são melhores do que os nossos. Aleluia. Quantos estão entendendo até aqui? Então esse é o primeiro nível de uma pessoa que é livre, mas ainda continua sendo presa. O segundo nível é o seguinte tipo de pessoa: é aquela que talvez já teve um encontro com Cristo, é aquela que talvez de alguma forma já foi transformada, só que mesmo assim ainda continua sendo preso ou presa pelas opiniões das pessoas. Rafael, me explica melhor isso. Meu irmão, muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, estamos dentro da célula, mas ainda os nossos comportamentos são de pessoas mundanas, são comportamentos de pessoas que estão lá fora. E nós pensamos que nós estamos livres porque nós estamos na igreja, mas na verdade nós estamos presos naquilo que o mundo um dia inseriu dentro de mim e de você. Rafael, como assim? Meu irmão, no mundo talvez nós não conseguimos perdoar pessoa nenhuma. Talvez pessoas nos feriram, pessoas nos roubaram, pessoas mentiram a nosso respeito. E talvez a gente chegou aqui não conseguindo perdoar ninguém. Mas a partir do momento que eu tenho um encontro com Cristo, eu tenho que passar a perdoar. Eu tenho que passar a respeitar a pessoa. Só que o problema é que às vezes a pessoa acha que está inserida na igreja, ela está livre, mas na verdade ela está presa porque não consegue perdoar o irmão que talvez pediu um dinheiro emprestado e não conseguiu devolver. Talvez ficou sabendo que o irmão falou uma mentira dela e toda vez que vai passar no corredor com essa pessoa, o que ela faz? Ela vira as costas, ela vira o rosto. Ou seja, meu irmão, na verdade essa pessoa ela precisa ser liberta e na verdade ela precisa se converter verdadeiramente.
Jesus vai contar uma parábola. Pedro pergunta para ele: Senhor, se meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoar ele 7 vezes? Jesus fala para Pedro: Pedro, não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí o Senhor começa a contar uma parábola, fala: o reino dos céus é semelhante a um senhor que ele está chamando os seus servos para ele cobrar, para ele pegar aquilo de volta que era dele, aquilo que os seus servos estavam devendo a ele. E ele chama um servo, e a história vai dizer que esse servo estava devendo muitos ciclos de prata para o seu senhor. E o seu senhor chega nele e fala assim: ó, eu quero aquilo que você está me devendo. Ele fala: eu não tenho, eu peço só um pouquinho de paciência que ainda eu vou pagar para você. E aquele senhor daquele rapaz fala assim: ó, lança ele na prisão. Aí ele fala: por favor, tem misericórdia de mim. Aí aquele senhor, ele se compadeceu, ele sentiu compaixão daquele servo dele, e o que ele fez? Ele tornou a dívida perdoada. E em seguida, esse mesmo rapaz que estava devendo dinheiro para o seu senhor, ele sai, e ele lembra de alguém que está devendo ele. E o que ele faz? Ele chama aquele rapaz, ele talvez encontra ele no meio do caminho, e lembra: esse rapaz está me devendo. E a primeira coisa que ele faz é grudar aquele rapaz no pescoço, talvez grudar no colarinho ele, e falar assim: ó, você está me devendo, eu quero meu dinheiro agora. E aquele rapaz deu a mesma resposta que ele disse para o senhor dele. Ele falou assim: eu não tenho ainda, mas eu vou te pagar, tenha paciência. E o que ele faz? Ele manda lançar aquele rapaz na prisão. Aí os amigos dele, que viram a mesma situação quando ele estava passando com o senhor dele, e foram falar aquilo para o senhor dele: ó, o fulano que você acabou de perdoar, o fulano que você acabou de deixar a dívida dele paga, deixar para lá a dívida dele, ele encontrou uma pessoa que estava devendo ele, só que ele não teve a mesma piedade que você teve. Rafael, o que você está querendo dizer com isso? Nós pecamos, nós erramos dia após dia, nós falhamos, e todos os dias a palavra do Senhor vai nos dizer que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada amanhecer. Então tem perdão para mim hoje, tem perdão para mim amanhã, tem perdão para mim na segunda-feira. Eu peco, o Senhor vem e me perdoa. Só que aí o Senhor está falando assim: ué, eu te perdoei, e você não consegue perdoar o próximo que estava com a mesma dívida que você? Eu te perdoei e você não consegue perdoar? Você marcou um encontro comigo e você não veio no encontro comigo? Aí você marca um encontro com aquela pessoa não vai e você não consegue perdoar ela? E pelo contrário, você castiga ela? Sabe o que é isso? Pessoas que foram livres, mas ainda são presas. Aleluia. Tem alguém entendendo, gente? O intuito dessa mensagem é você sair daqui, irmão, livre, mas preso para um outro objetivo. E a gente vai chegar nesse objetivo. Tem pessoas ainda que, infelizmente, irmão, não conseguem perdoar o irmão do seu lado. Tem pessoas ainda que conseguem mentir, dar falso testemunho, caluniar outras pessoas, e pensam que são livres só porque estão inseridos em algum ministério. Tem pessoa que não consegue olhar na cara do irmão aqui. Tem pessoa que não consegue trocar o cálice com pessoas, e na verdade pensam que são livres, mas na verdade estão presas. Qual que é a diferença de antigamente no mundo e na presença de Deus? Eu não perdoava e também aqui não vou perdoar. Mas como eu disse, a palavra do Senhor, o evangelho é poder para transformação. No mundo eu não perdoava, mas agora na presença de Deus eu te perdoo, meu irmão. No mundo eu mentia, mas agora na presença de Deus eu começo a falar a verdade. Eu não sou preso nas coisas daquilo que o mundo fala a meu respeito, aquilo que o mundo inseriu um dia dentro de mim. Aleluia. Existem pessoas também, irmão, que estão inseridas na igreja, estão vindo, fazem parte de célula, um monte de coisa.
E ainda são presas à opinião de pessoas. Ah, mas se eu fizer isso, o que fulano vai achar de mim? Ah, se eu fizer aquilo, o que vão pensar a meu respeito? O que vão dizer acerca daquilo que eu estou fazendo, da minha atitude? Sabe que uma triste realidade é que muitas das vezes nós damos mais ênfase, nós acreditamos mais na mentira do inimigo, naquilo que o Senhor está falando a nosso respeito. Rafael, me explica melhor. Uma vez a gente estava na célula, irmão, fazendo célula. E minha esposa, uma mulher abençoada, linda, te amo, meu amor. E ela estava discipulando uma pessoa. E aquela pessoa sofria muito com alguns complexos. Ligava muito para a opinião das pessoas. E um dia essa pessoa chegou, ela falou assim: nossa, como você está linda. Como você está bonita. Você foi aonde lá fazer esse cabelo? Você foi lá na Ingrid? E essa unha aí, foi lá na Cíntia? Foi na Aline? Você tá diferente, você tá bonita. Aí eu também vi a pessoa tá diferente. Falei, uau, tá diferente mesmo, hein? Tá linda. Aí chegou uma pessoa e fala para ela, a gente liberou, nós dois liberamos uma palavra para ela. Ela estava passando por um processo terrível. Estava presa na opinião das pessoas. A gente falou assim, ó, você tá linda. Você não tem que ligar para a opinião das pessoas. Ai, amém, obrigado. Até se olhou no espelho, fez aquela franjinha aqui. Aí chegou uma pessoa, olhou para ela e falou assim, nossa, você deu uma engordadinha, não deu não? Quantas vezes você está indo no Mac durante a semana? Nossa, mas e essa unha aí? Nossa, olha, cheio de ponta dupla seu cabelo tá. Automaticamente aquela mulher, irmão, ela mudou. A partir do momento que a gente liberou a palavra para ela, falando que ela estava linda, que ela estava diferente, ela, pum, estufou o peito. A partir do momento que ela recebeu uma palavra contrária daquilo que realmente ela estava vivendo, ela murchou. Por quê? Porque, infelizmente, ainda não encontrou a sua identidade em Cristo. São pessoas que estão presas na opinião de pessoas. Ah, mas se eu me vestir assim, o que vão pensar de mim lá na igreja? Se eu fizer isso, o que vão pensar de mim lá na igreja? Irmão, já vou até falar um negócio aqui para você. Semana que vem, eu vou para a praia. Aniversário do meu filho. E se você me ver de Juliette lá, nem se escandaliza. Não se escandaliza, irmão. Ah, mas nossa, o irmãozinho lá estava pregando na igreja de Juliette na praia. Eu não estou nem aí porque você pensa a meu respeito. Eu não estou nem aí porque você pensa a meu respeito. Sabe o que é que eu estou preocupado? Estou preocupado com aquilo que o Senhor está falando a meu respeito. Tem uma canção do Del Ruba que vai dizer assim: me libertei da opinião dos homens, e o que me importa agora somente é te adorar e o que pensas ao meu respeito. Eu não estou nem aí para que as pessoas estão falando lá fora ou aqui dentro. Eu estou preso na opinião de Jesus, eu não estou preso na opinião de pessoas. Se a pessoa disse para mim, Rafael, você é isso, você é aquilo, mas você conhece a minha vida? Você está dentro da minha casa para saber qual é a minha conduta? Eu não sou mais preso na opinião de pessoas, irmão. A pessoa pode falar isso e aquilo que quiser de mim, eu não estou nem aí. Eu quero saber o que o Senhor está falando a meu respeito. E o que o Senhor está falando ao meu respeito, Rafael? Está falando que você é filho, está falando que você é filha, está falando que você é a menina dos olhos dele, está falando que você é herdeira, que você é cordeira com Cristo, está falando que você é mais do que amado, que para ele você é precioso, que você para ele é preciosa. Ei! Já cai a só. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu não sou refém daquilo que as pessoas falam de mim. Você não tem que ser refém daquilo que as pessoas estão falando de você.
A não ser que você tenha uma conduta meio duvidosa. Mas mesmo assim, não são eles que morreram por você. Não foram eles que foram crucificados numa cruz por mim e pelas suas atitudes. Não foram eles, sabe quem foi? O único que tem direito de nos apontar, de nos julgar, é o Senhor. Então não fique preso na opinião das pessoas. Aleluia. Vocês estão entendendo? Talvez você chegou aqui nessa manhã preso na opinião das pessoas, não, mas só quer saber de igreja agora. Está bitolado. Está de segunda a segunda na igreja, isso e aquilo. Você está preso na igreja agora. Ué, mas eu sou preso por ser livre para adorar o meu Senhor? E você é livre, mas cativo, que não consegue parar de beber, não consegue parar de fumar? Irmão, se eu seguisse a conduta da minha família, talvez eu estaria na igreja, mas ainda bebendo o meu uísque de final de semana. Se eu tivesse na conduta da minha família, porque... não sei se eles estão assistindo. Tomara que não. Mas eu tenho pessoas da minha família, irmão, que sobem em altar. Só que de final de semana, ele só escuta aquele barulhinho da latinha. Gostei. Só escuta aquele barulhinho. E eu estava indo pelo mesmo caminho. De sábado eu estava lá no bar de Juiz. E de domingo eu estava no grupo da mocidade, solando ainda, Júlio, no louvor. A líder da mocidade falou assim, ó, você vai solar esse louvor agora. Já começava a suar todo o álcool, irmão. Dá uma palhinha. Triste, irmão. Ruim. Mas se eu quisesse viver aquilo que a minha família estava vivendo, eu estava sendo preso a opiniões delas ainda. Eu estava sábado com meus primos. E olha que não tinha churrasco, eu só vou quando tem churrasco. Estava sábado com eles. E é narguilha, é cerveja. Agora é tal de gin, né? E eles lá, fumando e bebendo, e a gente trocando ideia, dando risada. Aí eu falei, vou embora. Aí o Senhor falou, fica. Falei, Senhor. Aquela fuma. Tem uma hora que eu fui falar, irmão. Tem uma hora que eu fui falar. Se eu fui falar, eu fui bocejar. Meu primo assoprou a fumaça viva na minha garganta. Falei, tá tirando, neguinho? Meu primo, o apelido dele é Neguinho. Calma, gente, calma. É o apelido dele, calma. Ele tá de brincadeira. Ele, eu assoprei pra você, assoprou na minha direção aqui, mano. Falei, não, eu vou descer, mano. Não, Rafa, fica aí. Eu falei, não, eu vou descer. Já era 5 horas da manhã. Aí o Senhor falou assim, fica. Eu falei, Senhor, meu Deus do céu. Ele, Rafael, fica. Aí eu falei, tá bom, vou ficar. Aí o Senhor falou assim, agora você pode descer. Passou uma certa hora, falou, Rafael, agora você pode descer. Aí eu falei, tá bom, agora eu vou descer. Fui cumprimentar. Pum, aí ele já soltou assim, e o fulano lá da igreja, como que ele tá? Falei, já sei daí, onde isso daí vai terminar? Aí ele falou, tá bem, tá vivendo o sonho do Senhor. Que quando ele era do mundo, ele era doidão, né? Falei, não, mas agora tá com filho, tá com célula, tá ganhando vidas pro Senhor. Falei, é. Aí começamos a conversar, ele, Rafa, eu já sei tudo o que você vai falar. Eu falei, então por que você não começa a fazer aquilo que eu falo, então? Se você já sabe. Rafa, é difícil, Rafa. Aí comecei a discipular. Aquele que estava com o larguilho na mão, já apagou o carvão, pum, já apagou. O que estava com o copão malandrão na mão, já dispensou do lado. Aí eu falando com eles, tipo assim, posturado, né? Mas ouvindo. Rafael, qual que é a moral da história? Falei assim, agora eu vou descer. Vou descer. O Senhor falou, Rafael, continua mais um pouquinho. Aí comecei a falar, ele começou com o olho cheio de lágrimas. Rafa, eu não consigo voltar, Rafa. Mas, Rafa, eu te admiro, não para não, Rafa. Eu acredito que naquilo que você está vivendo, Rafa, você que me levava para as ruas, hoje eu estou vendo aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Continua, Rafa. Rafa, eu vou ir na cela, esse ano ainda eu vou na cela.
Rafa, esse ano ainda eu vou ir para a igreja, Rafa. Eu oro, irmão, todo dia por eles. Ô Senhor, não esquece deles não, Pai. Dê forças para ele. Assim como um dia o Senhor me deu forças para voltar para a tua presença, Senhor. Ainda eles estão presos, mas eu sei que um dia, Senhor, eles estão livres para fazer o que eles querem. Estão presos, infelizmente, nesse mundo, mas eu sei que um dia eles vão ser livres, mas vão continuar sendo presos, mas por uma outra causa, Senhor. Aleluia. Não sei nem por que eu entrei nessa história. E vamos lá, irmão, e a gente caminha para o fim. O terceiro nível de pessoa que é livre, mas é presa. E aonde eu queria chegar, irmão, é quando Paulo fala: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Ser um prisioneiro de Cristo também é ser livre, mas também é ser preso. Ser um prisioneiro de Cristo é não estar mais preso nas coisas dessa terra. É não mais estar preso nos argumentos das pessoas. É não estar mais preso em vícios, em cativeiros, em prisões. Ser prisioneiro de Cristo também é você ser livre para fazer o que você quiser. Mas essas coisas não me satisfazem mais. Mas essas coisas já não fazem parte mais da cultura, talvez, da onde eu fui inserido. Pelo contrário, agora eu continuo sendo uma pessoa livre, mas na verdade agora preso por outra causa. Eu continuo sendo uma pessoa livre, mas agora preso pelo amor de Cristo. Antigamente éramos presos, éramos livres, mas éramos presos. Vivíamos numa escuridão, vivíamos cativos de Satanás. E qual que era a consequência disso? Vivíamos tristes. Vivíamos cheios de ódio, vivíamos chorando, com depressão. Vivíamos angustiados. Mas agora, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, agora não sou mais prisioneiro das coisas dessa terra. O que você é prisioneiro? Eu sou prisioneiro de Cristo. E qual que é a consequência disso? É uma alegria. Sou prisioneiro de uma alegria. Sou prisioneiro de uma verdade. Sou prisioneiro de uma presença poderosa. Eu sou prisioneiro de um amor, meu irmão, que não tem medida. Não tem espessura para explicar o tamanho desse amor que o Senhor tem por nós. Eu sou preso nisso agora. Eu não sou preso mais nas coisas dessa terra. O pastor Lucas estava ministrando quarta-feira à noite, e ele começou a falar um versículo, uma passagem bíblica, onde no discipulado de Jesus, junto com os discípulos, o caldo começa a engrossar, o discipulado começa a ficar duro. Aí alguns discípulos, alguma multidão vai embora, e Jesus olha para os 12 e fala assim: e vocês também querem ir embora? Aí Pedro fala: Senhor, para onde iremos nós? Senhor, para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Sabe o que Pedro está querendo dizer? Senhor, eu não tenho mais para onde voltar. Senhor, por mais que você está me dando essa liberdade de eu voltar para trás, de eu voltar a viver aquilo que eu estava vivendo, Senhor, eu não quero mais. Senhor, eu não quero mais ser preso naquilo que eu vivia no passado. Senhor, agora só Tu tens a palavra de vida eterna. Senhor, eu sou preso no Teu amor, eu sou preso na Tua verdade, eu sou preso naquilo que o Senhor fala a meu respeito. Ei! Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ei. Ele é o leão de Judá. Eu, Paulo, eu, Rafael, não sou mais preso na escuridão. Agora eu sou preso. Sou prisioneiro de uma luz. Sou prisioneiro de uma verdade. É como a Sara estava ministrando aqui. Por que você não é mais preso nisso? Porque agora já não vivo mais eu. Agora quem vive em mim é Cristo.
Já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É por isso que eu não sou preso na mentira de Satanás. É por isso que eu não sou preso na opinião das pessoas. É por isso que eu não sou preso em cativeiros, não sou preso em vícios, porque já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Os meus achismos eu deixei de lado, as minhas opiniões eu deixei de lado. E agora eu quero saber aquilo que o Senhor tem a meu respeito. Eu quero saber aquilo que o Senhor tem declarado, qual que é o propósito para mim viver. Tu és o rei, ninguém pode te mudar. Aleluia. Ser livre, ser preso é isso, meu irmão. Essa manhã o Senhor quer nos tirar algumas correntes. O Senhor quer nos tirar de algumas prisões. Tirar a gente de algumas celas. Eu não sou muito bom de explicar, mas muitas das vezes, meu irmão, talvez você já viu essa imagem em algum lugar. Mas você ser livre, mas você se tornar preso, é um peixe que ele está dentro do aquário. Esse aquário, ele está dentro do mar. Tem uma imensidão de promessas para ele viver. Tem uma imensidão de lugares para ele alcançar. Tem uma imensidão de promessas para ele começar a desfrutar. Mas ele não consegue, por quê? Porque ele está dentro do aquário, mas o aquário está dentro do mar. Muitas das vezes nós somos assim. Somos um peixe. Estamos dentro do mar, mas dentro do aquário. Presos. Não conseguimos fluir, não conseguimos fazer nada. Porque muitas vezes estamos presos numa religião. Estamos presos naquilo que as pessoas falam a nosso respeito. Estamos presos em vícios, cativeiros, prisões. Mas nessa manhã, o Senhor quer quebrar talvez esse aquário, meu irmão. Essa bolha talvez, que nós estamos inseridos e apresentar a imensidão do mar. Olha aqui, filha. Olha aqui, filha. A imensidão que eu tenho para você viver. Olha aqui o tanto de promessa, olha aqui o tanto de palavra. Olha aqui o tanto de vidas que tem para você ganhar ainda. Tá vendo essa imensidão? Aqui tem sua família, tem seus parentes, tem seus amigos. Aleluia. Essa manhã o Senhor quer nos tirar de alguns cativeiros, irmão. O Senhor quer nos livrar de algumas prisões. O Senhor quer nos livrar de alguns traumas. Talvez são alguns traumas que nos acorrentam, que nos deixam presos. Mas como nós já falamos aqui, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você quer continuar preso, quer continuar na mesma vida que você está? Amém, irmão. Mas se você quiser hoje sair de algumas bolhas, sair de alguns aquários, começar a ser prisioneiro totalmente de Cristo, eu queria te convidar a se colocar de pé nesse momento. Ele está falando: Senhor, para onde eu vou, Senhor? Se é só o Senhor que tem palavras de vida eterna. O Senhor me tirou de uma vida cativa. Eu era simplesmente um pescador de homens. Pescador. Eu era simplesmente aquele que perseguia os cristãos, Paulo. Mas teve um dia que o Senhor me encontrou na estrada de Damasco. E Ele me fez de perseguidor dos evangélicos, dos cristãos, a ser um proclamador do evangelho. Sabe o que é isso? Paulo, ele vivia numa prisão, mas a partir do momento que ele teve um encontro com o Senhor, ele já não vivia preso na religião, pelo contrário. Agora ele tinha se tornado prisioneiro de Cristo. Algumas pessoas vão dizer que Paulo foi preso 3 vezes, outros 7 vezes, outros vão dizer que diversas vezes ele foi preso. Mas em uma das suas prisões, sabe o que ele dizia? Eu não estou preso aqui, eu não sou prisioneiro de César, eu não sou prisioneiro de Nero, eu sou prisioneiro de Cristo. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu não sou preso à vontade das pessoas, eu não sou preso àquilo que as pessoas estão falando, àquilo que as pessoas estão dizendo. Eu
Eu não sou preso nas circunstâncias desse mundo. Eu sou prisioneiro de Cristo. Queria convidar você a fechar seus olhos nesse momento.